Então, de alguma forma, assim, tu chega lá e a tua lição espiritual já começa desde o início, assim. Já na partida, cara. No roubo, né? Em São Paulo ainda, de mostrar que você não planeja porra nenhuma na vida. Né? Que você, por mais que você tente planejar a vida, ela não pode ser planejada. E depois me ensinou muito sobre gratidão, prosperidade. Ver que você tem... Eu lembro que quando eu deitei na cama naquela noite, a primeira noite nesse voluntariado, eu vi que, tipo, cara... Ter um teto e não estar de barriga vazia já é motivo mais do que suficiente para você agradecer. Né? E aí tu ficou quanto tempo lá? Lá na África eu fiquei 2 semanas. Aí eu fui conhecer Mandela também. Fui lá para a Ilha Robben. Que é uma história incrível. Assim, o Mandela é uma referência para mim, mas você que é um cara bem politizado, você sabe que ele não foi só flores a vida dele, né? Ele foi um cara que foi guerrilheiro, ele... participou de atos terroristas, mas como cada um pode aprender, né, com seus próprios atos e buscar evoluir enquanto ser humano. Tu foi aprender sobre ele onde lá? Fui nos museus dele e fui na Ilha Robben, que foi onde ele ficou preso, né, boa parte da vida dele, lá uma celinha que é menor do que aqui o estúdio. Tem um lugar que tu pode ir lá ver onde é que ele ficou? Sim. Ele e os outros. Aí conversei com os colegas que ficaram com ele também presos, né? Décadas durante... Que são os guias lá hoje. Os caras que ficaram com ele... Isso, os guias de lá são os colegas que ficaram presos com Mandela. E dessa história, o que tu aprendeu? Cara, com o Mandela, ele me ensinou muito sobre liberdade. Inclusive um capítulo do livro é sobre isso. Que liberdade é um estado interno, né? Como assim? Porque ele foi nessa salinha, ele ficou 27 anos presos e 18 anos foram nessa cela que tinha 2 por 2,5. E ele fala que foi lá que ele encontrou a liberdade dele. Ou seja, preso numa cela. Mas ele tem alguma explicação? Qual foi o movimento psicológico ou espiritual que ele fez? Sim, cara, ele fala muito que quando ele foi lá, ele foi como todo ser humano, cheio de vícios e imperfeições, e morreu com certeza com todos os vícios e vários vícios e imperfeições. Mas ele falava como ele era prisioneiro do ódio que ele tinha, né, da segregação promovida pelo apartheid, das mágoas, do desejo de vingança. E ele tem aquela frase célebre, né, que quando ele deixou a prisão, ele entendeu que se ele não deixasse naquela cela o ódio, as mágoas, a arrogância, ele ia continuar preso mesmo que caminhasse livre pelas ruas, né? Então, você olha, por exemplo, o Mujica, o Gandhi também, que foi outro cara que eu fui o Mujica, eu tive a oportunidade de estar com ele um pouquinho antes de deixar o Brasil, e o Gandhi foi outro cara que foi estudar na Índia, que também passou boa parte da vida preso. E foi nesses atos de extrema, assim, privação, não só privação física, mas privação psicológica, intelectual. Foi nas sombras, no mergulho das sombras, que eles encontraram assim a luz, né, deles, a liberdade deles. Será que é porque, obviamente, ninguém quer ficar preso, né, e ter sua liberdade reduzida, mas quando tu fica obrigado, quando tu é obrigado a ficar num lugar em silêncio, repetindo poucas coisas durante o dia, naturalmente teu cérebro entra num estado de reflexão. Sim. Eu não sei o que é isso. Que é uma coisa que o ser humano ele tenta se colocar para atingir esse patamar, né? A gente tenta meditar, a gente se fecha no quarto para tentar simular essa situação. Obviamente a gente não quer ser preso. Mas parece que quando o cara é preso e vai para um lugar extremo, ele atinge mais rápido essa iluminação. Cara, nessa viagem eu fiquei 3 semanas morando numa caverna, né? No meio também, assim. Eu tentei replicar esse estado, só que foi voluntário, né? E é muito interessante quando você se priva um pouco você fica com você mesmo, muitas das coisas que você atribui como sendo culpa do outro, você é obrigado a fitar dentro de você mesmo. Né? Então a gente tende, por exemplo, eu tô viajando com a minha companheira, aí ela faz uma coisa e eu fico irritado, a culpa é dela. E quando você tá só com você mesmo, você passa a ter que admitir suas próprias imperfeições, né?